Semana passada, um querido membro da família me deu a oportunidade de viajar com ele para uma parte dos Estados Unidos onde eu nunca tinha estado antes, bem como para dois países estrangeiros. Muitas das pessoas que conhecemos em cada uma dessas áreas eram muito diferentes de minha etnia, sotaque cultural e até mesmo idioma. Foi maravilhoso estar entre eles para tentar entendê-los em suas próprias línguas, ouvir sobre suas vidas e rir das tentativas uns dos outros de falar juntos. Como uma pessoa que ama aprendendo sobre outras línguas e povos, esta viagem encheu meu coração. E foi doloroso para mim voltar para casa e refletir sobre as atitudes e ações de minha própria igreja em relação a pessoas de etnias diferentes. Como mormons, tivemos e ainda temos grandes problemas com a raça. Essas questões dizem respeito a muitos membros. Vou tentar descrever alguns dos meus pensamentos e pesquisas em andamento sobre esse assunto. No centro do racismo mormon é a questão da proibição oficial de 120 anos da igreja aos negros de possuir o sacerdócio e receber qualquer uma das ordenanças do templo. Ao mesmo tempo em que ensinamos que para sermos salvos no reino de Deus, devemos possuir o sacerdócio e ir ao templo receber investiduras e sermos selados a nossas famílias, negamos essas mesmas coisas a todas as pessoas de ascendência africana apenas com base em sua cor de pele. Poderíamos muito bem ter colocado uma placa na porta do céu dizendo que negros não são permitidos. Em um vídeo recente que vi o significado da palavra iniquidade, que é usada centenas de vezes no livro de Mormon, iniquidade em seu cerne significa desigualdade e desigualdade. Somos acorrentados em iniquidade quando tratamos os outros, sejam de gêneros diferentes, níveis de renda, classes ou raças, como desiguais ou desiguais conosco. Mas foi exatamente isso que fizemos como igreja com todos os negros do mundo. Basicamente dissemos que você é desigual e inferior simplesmente por causa de sua etnia, e mais importante, tanto você não pode ir para o céu como nós podemos. Nossos líderes brancos possuem as únicas chaves para o céu e eles não querem você em qualquer lugar perto dele. Eu acho que o racismo sempre existiu desde que existam raças. É parte da eterna luta diabólica, pois poder e domínio e autoridade e superioridade sobre outras pessoas é um motivo mais feio que já existiu na Terra. O racismo resultou em segregação, na escravidão e até mesmo em guerras, mas essas coisas, embora terríveis, eram pelo menos todas temporais. Elas pertencem apenas a esta vida, ao corpo mortal. O que é notável sobre o que nossa igreja fez com os negros por mais de 120 anos foi que nosso racismo era interno, afetava não apenas a pessoa temporal, mas também a capacidade ou proibição de entrar no reino de Deus e ser salvo. Essa diferença para mim é monumental. Então, quando começou o tratamento da igreja para com os negros, como terminou e onde estamos como mormons hoje? O primeiro registro que temos do sacerdócio sobre os negros é de 1852. Lembre-se que foi o mesmo ano em que Brigham Young revelou DNC 132, no mandamento para praticar a poligamia. Foi bem aqui, de qualquer maneira, de um discurso proferido por Brigham Young naquele ano no tabernáculo de Salt Lake. Wilford Woodruff registrou essas palavras em seu diário: qualquer homem tendo uma gota da semente de Caim nele não pode conter o sacerdócio. Eu direi isso agora em nome de Jesus Cristo. Eu sei que é verdade e eles sabem disso. O negro não pode conter uma partícula de governo. Se algum homem mistura sua semente com a semente de Caim, a única maneira de ele se livrar disso ou ter a salvação seria se apresentar e ter sua cabeça cortada e derramar seu sangue no chão. Isso também tiraria a vida de seus filhos. Embora eu tenha que ler essas palavras alto, eu simplesmente não consigo entender como alguém que afirma ser um profeta de Deus poderia tê-los proferido. É incrível. E, como acontece com muitas das inovações doutrinárias de Brigham, sua proibição de negros do sacerdócio e do templo foi com base em uma compreensão falha das escrituras. Em nenhum lugar da Bíblia que eu conheça, e definitivamente não no livro de Mormon, ele fala sobre a semente de Cane ser negra ou não ser digna do sacerdócio. Tudo o que sabemos sobre o assunto em Gênesis 4 é isso. E o Senhor disse a Caim: portanto, todo aquele que matar Caim, desde então, será levado sobre ele 7 vezes. E o Senhor colocou uma marca em Caim para que ninguém o encontrasse, o matasse. E Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, no leste do Éden. Então o Senhor colocou uma marca em Caim para que ele fosse protegido de qualquer um que tentasse matá-lo. Nenhuma menção é feita sobre que tipo de marca poderia ter sido. Mas os líderes racistas da igreja nos tempos modernos inventaram a ideia de a marca sendo de pele negra, como diz a Wikipedia. Não há um consenso claro sobre o que
Era a marca de Kanye em algum momento após o início do tráfico de escravos nos Estados Unidos. Muitas denominações protestantes começaram a ensinar a marca crença de que a marca de Caim era um tom de pele escura em uma tentativa de justificar suas ações. A verdade é que, na verdade, não temos ideia de quem são as sementes de cana. Simplesmente não há conexão bíblica precisa entre Caim e pessoas de ascendência ou origem africana. Tudo para afirmar que os negros descendem de Caim é pura especulação misturada com fanatismo. Mas isso não impediu Brigham Young. Naquele mesmo ano de 1852, ele também ensinou: tanto quanto acreditamos na Bíblia, tanto quanto acreditamos nas ordenanças de Deus em o sacerdócio na ordem e nos decretos de Deus devemos acreditar na escravidão. Esta raça de cor foi submetida a severas maldições que eles têm em suas famílias e classes, e em suas várias capacidades trazidas sobre si mesmos, e até que a maldição seja removida por aquele que colocou sobre eles devem sofrer sob suas consequências. Não estou autorizado a removê-lo. Acredito firmemente na escravidão. Eles não podem compartilhar o sacerdócio. Eles não podem carregar Uli, e eles não são capazes de governar a si mesmos. Novamente a tragédia da flagrante ignorância das escrituras de Brigham é surpreendente. Por exemplo, a palavra escravidão é usada 73 vezes apenas no livro de Mormon para ilustrar os males de sujeitar outros à escravidão. Entre os nefentas e lamanitas depois que Jesus apareceu a eles, não havia escravos ricos e pobres e livres, mas todos foram libertados e participantes do dom celestial. Porque o presidente da igreja apoiaria e promoveria a escravidão como um princípio divino quando Jesus pessoalmente ensinou a liberdade e claramente deseja a liberdade. Pois todos os seus filhos Brigham e nem mesmo leu o livro de Mormon. Também sob a direção de Brigham a igreja proibiu brancos e negros de se misturarem no casamento. Ele declarou: devo dizer-lhe a lei de Deus em relação à raça africana. Se um homem branco que pertence para a semente escolhida mistura seu sangue com uma semente de Caim, a penalidade sob a lei de Deus é a morte. No local este e sempre serei assim. A que lei de Deus Brigham poderia estar se referindo aqui? É uma questão se as pessoas são racistas, mas é uma questão monumental quando os líderes da igreja pregam e praticam o racismo espiritual e interno. Em nome do Senhor. E, para resumir, sobre Brigham, a igreja estabeleceu 3 doutrinas. Primeiro, que os negros não poderiam receber um sacerdócio, investiduras ou ser selado no templo, basicamente fechando os fora do céu Mormon. Segundo, que a escravidão para os negros foi estabelecida por Deus e a igreja apoiou firmemente a escravidão. E terceiro, que brancos e negros foram proibidos de se casar ou produzir filhos sob pena de morte em um local. Tragicamente, essas atitudes e doutrinas continuaram por muitas décadas sob os profetas subsequentes dos presidentes da igreja. Taylor, Woodruff, Nev, Joseph F. Emmett Grant pessoalmente continuaram a impedir que os negros entrassem no templo com o sacerdócio e efetivamente entrassem no céu. Em 1947, a primeira presidência sob George Albert Emmett reiterou a posição da igreja. Desde os dias do profeta José Emmett até agora tem sido a doutrina da igreja nunca questionada por nenhum dos líderes da igreja de que os negros não têm direito a todas as bênçãos do evangelho. É interessante como os líderes da igreja posteriores continuaram a tendência de Brigham de culpar Joseph Smith por todas as práticas questionáveis. O fato é como o site oficial da igreja reconhece que não há nenhuma evidência confiável de que qualquer homem negro foi negado o sacerdócio durante a vida de Joseph Smith. Depois daquela carta de 1947, a primeira presidência divulgou uma declaração adicional. A atitude da igreja com referência aos negros permanece como sempre esteve. Não é uma questão de a declaração de uma política, mas de comando direto do Senhor em que se encontra as doutrinas da igreja desde os dias de sua organização, no sentido de que os negros podem se tornar membros da igreja, mas que não têm direito ao sacerdócio na atualidade. A conduta dos espíritos na existência pré-mortal tem algum efeito determinante sobre as condições e circunstâncias em que esses espíritos assumem a mortalidade, e a falha do direito de desfrutar da mortalidade. As bênçãos do sacerdócio são uma desvantagem que os espíritos estão dispostos a assumir para que possam vir à Terra sob esse princípio. Lá não há nenhuma injustiça envolvida nessa privação quanto à posse do padre e dos negros. Então aqui vemos que essa proibição aos negros foi agora revelada pelo profeta como não apenas eterna após esta vida, mas também começou na pré-vida mortal. Então, de acordo com esta doutrina, os negros foram efetivamente condenados antes mesmo de chegar na Terra em primeiro lugar. Uau! E então lucrar depois. Lucro presidente.
Após presidente reiterou por 100 anos que o tratamento racista e excludente dos negros era uma citação. Mandamento direto do Senhor, entre aspas. Mas se é assim, onde está o mandamento da boca do Senhor, onde está escrito? Como tantas outras práticas e doutrinas atualmente exigido em nossa igreja, não havia revelação com as palavras reais do Senhor escritas em qualquer lugar para apoiá-las. Devemos agir acreditar cegamente enquanto doutrinas e ordenanças são inventadas, alteradas e transformadas sem nenhuma revelação escrita do próprio Senhor. Até 1969, após o movimento dos direitos civis americanos alcançou suas vitórias, o presidente David Kai ainda reiterou, desde o início de sua dispensação, Joseph Smith e todas as presenças sucessivas da igreja ensinaram que os negros, enquanto filhos espirituais de um pai comum, e os pais terrenos Adão e Eva não recebeu o sacerdócio por razões que acreditamos serem conhecido por Deus, mas que ele não tornou totalmente conhecido pelo homem. A aparente discriminação da igreja em relação ao negro não é algo que se originou com o homem que remonta ao princípio com Deus. Não consigo imaginar a ousadia que levou para culpar esse racismo no Senhor, mais uma vez, sem nenhuma revelação escrita dele sobre o assunto, simplesmente incrível. Finalmente, em 1978, 126 anos depois que a proibição foi estabelecida pelo presidente de Brigham, Spencer Kimball, anunciou que uma nova revelação foi recebida que encerrou a proibição do sacerdócio e a proibição do templo com base sobre raça. A declaração oficial diz: ciente das promessas feitas pelos profetas e presidentes da igreja que nos precederam, que em algum momento, no plano interno de Deus, todos os nossos irmãos que são dignos podem receber o sacerdócio e testemunhar a fidelidade daqueles de quem o sacerdócio foi retido. Temos implorado longa e sinceramente em nome desses nossos fiéis irmãos, gastando muito tempo no cenáculo do templo suplicando ao Senhor por orientação divina. Ele ouviu nossas orações e por Apocalipse confirmou que o longo dia prometido chegou, quando todo homem fiel e digno da igreja pode receber o santo sacerdócio com poder para exercer seu divino autoridade e desfrutar com seus entes queridos todas as bênçãos que fluem de lá, incluindo as bênçãos do templo. Portanto, todos os membros dignos da igreja do sexo masculino podem agora ser ordenados ao sacerdócio, sem distinção de raça ou cor. Fim da proibição, mas mesmo em seu fim, a liderança da igreja teve uma última oportunidade para tentar colocar isso no Senhor, inferindo que, se não fosse por suas próprias longas horas suplicando ao Senhor Jesus pessoalmente, teria mantido a proibição em vigor, como embora ele tenha colocado lá na batida. Para começar, foi tudo ideia dele. Imagino a conversa que esses homens devem estar tendo com o Senhor agora. Muito parecido com a poligamia, tenho sérias preocupações quando os homens afirmam que Jesus é um autor de algo de sua própria invenção que causa sofrimento a milhares, se não milhões, e, em seguida, dá voltas de vitória quando Sinton convenceu o Senhor, entre aspas, a acabar com isso. É quase tão ruim como a proibição em primeiro lugar. Agora implica que tudo foi obra do Senhor. Mas graças a alguns líderes corajosos, eles conseguiram que o Senhor mudasse de ideia. Você pode imaginar. Tratamento racista dos negros é o Brigham Young, um homem profundamente falho que introduziu tantas doutrinas muito falsas e anticristãs em nossa igreja. Introduziu pessoalmente esta doutrina também, e o que é tão ruim que todos os presidentes subsequentes da igreja continuaram este racismo por 120 anos, o que permitiu que eles escapassem impunes. Creio que é a prática que temos em nossa igreja, acreditar que toda palavra que vem dos líderes da igreja vem de Cristo pela própria boca. Somos programados para não questionar, não olhar, para não pensar. Somos programados para aceitar. Não importa o quão ultrajante seja a doutrina ou ensinamento. Não sei quem é mais culpado, os líderes que criaram esta doutrina racista, ou os membros que voluntariamente seguido por tanto tempo. Então 1978 foi há um tempo atrás. Onde estamos agora? Com o racismo. Ainda temos que rejeitar Brigham Young. Ainda temos que remover a culpa por tudo do Senhor. Pelo que posso ver, a política oficial da igreja agora é a prática interessante de encobrir o passado, ao mesmo tempo em que trata os negros com o que chamo de tapenha na cabeça e beliscão na bochecha, condescendência, e fazer uma demonstração de racismo reverso para tentar distrair negar o que fizemos por tanto tempo. De algumas maneiras que eu notei que nós, negros de pé na cabeça, muitos de nós, lembramos que por um tempo havia um único homem negro no coro da igreja, do tabernáculo. Mais do que qualquer outro dos cantores brancos. Na última década, a igreja garantiu que as fotos no interior e nos sites da igreja, modelos negros desproporcionalmente apresentados,
e líderes negros fossem colocados em posições de destaque e sob os holofotes em um ritmo acelerado, culminando apenas alguns meses atrás, na saída da recém-nomeada segunda conselheira negra na presidência geral primária e tendo seu discurso exibido na conferência de 22 de outubro. Há algo de errado com isso talvez. Não, mas apenas cheira a condescendência, parece que essas pessoas estão sendo jogados como peões em um jogo maior de encobrimento. E para promover o esforço de encobrimento, a igreja recentemente deu quase 10 milhões de dólares em doações de dízimo para a NAT e o United Negro College Fund, com grande parte desse dinheiro indo para financiar o colégio e bolsas exclusivamente para candidatos negros sem brancos latinos, asiáticos ou qualquer outra pessoa precisa aplicar o racismo reverso no seu melhor. Embora essa doação tenha sido uma boa foto e matéria de capa para o presidente Nelson, como a igreja explica o princípio por trás de receber o dízimo de pessoas de todas as etnias ao redor do mundo e desti-lo apenas para pessoas de uma raça. Quais são os pobres membros do dízimo no Sul América agachada no chão de terra, sem esperança de seus próprios filhos latinos irem para a faculdade, ou de famílias famintas com problemas de dízimo no Sudeste Asiático lutando para colocar comida na mesa para seus filhos tendo seus dízimos para pagar a faculdade. Nos Estados Unidos da América para pessoas de apenas uma raça específica, ou de membros brancos com salários justos ao longo da vida. Nos Estados Unidos da América que acabaram de saber que a inscrição de seu filho na BY foi rejeitada em favor de alguém com um histórico racial preferencial. Qual é o princípio por trás dessas ações da igreja? Receio não há princípio. Cada vez mais vejo o barco da igreja sacudido por cada novo vento que sopra sem leme ou âncora, para basear políticas e práticas sobre. Felizmente, o Senhor deu a cada pessoa uma rocha sobre a qual construir, e princípios pelos quais Deus ou guiar nossas vidas. A rocha é Jesus Cristo, cujos ensinamentos e princípios encontramos em sua pureza no livro de Mormon, que faz o livro de Mormon diz sobre a atitude do Senhor sobre raça. Uma das melhores janelas para o coração de Jesus é encontrada em 1 Nef 17. Dizes que o Senhor estima toda a carne. Em um que é justo se for favorecido por Deus. Todos nós temos uma chance igual com o Senhor, não importa nossa etnia, se somos justos ou não, não depende de nossa raça. Em 2 Nef 26 fala sobre o racismo. Pois nenhuma dessas iniquidades vem do Senhor, pois ele faz o que é bom entre os filhos dos homens e ele nada faz a não ser que seja claro para os filhos dos homens, e ele os convida a todos para virem a ele e compartilharem de sua bondade, e ele não nega ninguém que venha a ele. Preto e branco, bom e livre, homem e mulher, homem, e ele se lembra dos pagãos, e todos são semelhantes a Deus, tanto judeus quanto gentios. Então Cristo convida a todos a virem a ele e particulariza sua bondade em seu verdadeiro evangelho. Não há restrição baseada em raça. Cristo nega a ninguém que venha a ele. Vínculo preto e branco e homens e mulheres, pagãos, judeus e gentios somos todos iguais perante Cristo. Qualquer doutrina que ensaie o contrário vem de homens. Mais adiante Nef escreve: Cristo não faz nada a não ser para o benefício do mundo, porque ele ama o mundo até mesmo ao ponto de se deitar sua própria vida para que possa atrair todos os homens a se. Portanto não ordena a ninguém que não participe de sua salvação. Eis que ele clama a qualquer pessoa sã que se afaste de mim. Eis que vos digo não, mas ele diz: vinde a mim todos vós com fins da terra, com leite e mel, sem dinheiro e sem preço. Eis que ele ordenou a todos que se afastassem das sinagogas ou das casas de culto. Eis que vos digo que não, ele se ordenou a todos que não participassem de sua salvação. Eis que vos digo não, mas ele a deu gratuitamente a todos os homens e ordenou a seu povo que persuadisse todos os homens ao arrependimento. Eis que o Senhor ordenou a todos que não participassem de sua bondade. Eis que vos digo não, mas todos os homens são privilegiados, um como outro, e nenhum é proibido. Gostaria de saber o que passou pela mente dos presidentes da igreja, de Brigham e O. Spencer Kiba, ao lerem essas passagens. Nunca saberei que Nef também disse no capítulo 26: e depois que Cristo ressuscitar dentre os mortos, ele se manifestará a vós, meus filhos, e meus amados irmãos, e as palavras que ele vos disser serão a lei que fareis. Então quais foram as palavras que Jesus Cristo falou? Qual era a sua lei? Em 3514 Portanto tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles, porque esta é a lei. Acho que ninguém faria antes ser tratado com racismo, e assim Jesus nos ensina a não tratar os outros com racismo. Devemos tratar a todos como queremos ser tratados. Jesus não só ensinou isso, mas deu o exemplo. Ele convidou todos a virem tocar suas
mãos e pés dentro homens, mulheres, crianças. Nefitas, lamanitas, todos. Ele curou todos os que estavam doentes. Abençoou cada um de seus filhos. Deu pão e vinho a todos, orou por todos, ensinou seu evangelho a todos e enviou seus discípulos para ensinar e batizar a todos. E quando ele deixou, o resultado de seu novo evangelho foi que todo o povo foi convertido ao Senhor em toda a face da terra, tanto nefentas quanto lamanitas, e não houve contendas e disputas entre eles, e todos os homens devem lidar com justiça uns com os outros. E todos tiveram coisas comuns entre eles, portanto, eles não eram ricos e pobres, escravos e livres, mas todos foram libertados e participantes do dom celestial. E não importa a etnia, a cor da pele ou a nacionalidade. E acredito que deveríamos também